Fernando Galrita, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite. E a primeira pergunta que eu gostava de fazer é: qual é a primeira memória, qual foi o primeiro filme de animação que lembra de se ter visto na sua vida? Isso é uma pergunta difícil, porque eu comecei a ver filmes de animação muito cedo. Lembro-me, talvez, em termos de filmes de animação, foram filmes do Canadá. Eu devia ter para aí uns 5 ou 6 anos, na altura, em Samora Correia, na Casa da Criança, da Biblioteca Fixa. Foi a primeira biblioteca fixa a ser criada em Portugal, na minha terra natal, e aos sábados havia sempre projeções de filmes. E eu acho que, assim, das coisas que tenho mais memória foram os filmes do National Film Board of Canada, os filmes do McLaren, lembro-me do Hunger, do Peter Foldes, também meio dos anos 60 e poucos. Lembro-me de outros realizadores, do Every Child, coisas do Derek Lamb. Pronto, sim, foi dos primeiros filmes que eu me lembro de realmente ter visto, foram esses, e pronto, e se calhar aquilo que eu faço hoje também é um bocado resultado dessa deformação, como às vezes lhe costumo dizer, que é, antes de ver todos os filmes do Chaplin e daquelas coisas que a maioria das pessoas com a minha idade via, eu via muito mais os experimentalistas, e isso marcou muito também a minha vida, enquanto não só pessoa ligada às questões da cultura e da arte, mas também enquanto alguém que dá um valor especial às coisas que são feitas com um lado artístico, com muito empenho, com muito amor, como eu costumo dizer, mais às vezes do que o lado exclusivamente económico. Exatamente. E é engraçado que além de não ter visto, eu estava à espera, como a maior parte das pessoas dá aquela referência dos filmes da Disney, dessas coisas, e o Fernando de facto foi para um cinema que depois também o ajudou a ver o cinema de animação de outra forma, não é? Porque hoje em dia eu sinto ainda muito isto, não sei se o Fernando dentro e fora do festival ainda sente que a animação ainda é um bocadinho posta de lado em relação ao resto do cinema, não é levada tão a sério, não é verdade? Sim, quer dizer, eu acho que as coisas estão a mudar um pouco, e pronto, acho que também ajudámos um pouco isso com o festival, mas é verdade que para a maioria das pessoas o cinema de animação ainda são as grandes majors, que de alguma forma também têm feito muito para secar à volta tudo o que é feito, não é? Ou seja, a Disney, a Pixar, também do lado oriental, talvez as coisas da Ghibli tenham ainda algum impacto também diferente sobre as pessoas, mas é verdade que o cinema de autor e o cinema, digamos, que é feito noutras latitudes e em estúdios mais pequenos e como obra, enquanto obra de autor, mais autoral e menos comercial, é menos conhecida do grande público. Nós tivemos, apesar de tudo, fazemos parte de uma geração que teve a sorte de viver a Revolução do 25 de Abril de 1974 de uma forma muito intensa e muito próxima, e numa altura em que o cinema de animação tinha como o seu grande divulgador o Vasco Granja, não é? E nesta altura nasce também o primeiro festival de cinema de animação em Portugal, que é o Cinanima, ou seja, para além das coisas que nos influenciaram enquanto relativamente miúdos na casa da criança em Samora Correia, não é? Houve todas essas referências também que nós, não é, semanalmente devíamos uma vez ou 2 vezes por semana na RTP, um programa do Vasco Granja que apresentava filmes também diferentes daquilo que era normal ver, não é? E que para muitos de nós eram coisas diferentes, às vezes até um pouco difíceis ainda de ver, não é? Especialmente pessoas mais ligadas ao universo disneyano, não é? Que era quem impunha e ainda impõe de alguma forma a cultura do cinema de animação no mundo e em Portugal. No entanto, nós tínhamos essas experiências do facto de termos crescido a ver outro tipo de cinema, e não só crescido a ver, mas também a fazer, porque nós tivemos a sorte de termos, como via muitos filmes feitos, como eu dizia há pouco, pelo McLaren, riscados diretamente na película. Eu próprio, aos 8 anos, fiz o meu primeiro filme riscado na película, não é? Que fui arranjando a película de 16mm, e como eu próprio já começava a projetar filmes para os outros miúdos, tinha acesso não só à película, mas depois tinha acesso também ao visionamento imediato dos resultados, não é? Daí que o primeiro filme, na realidade, que eu faço, se é que podemos considerar isso um filme, é mais uma experiência, foi feito aos 8 anos de idade, não é?
o que faz com que muito cedo a gente começa a experimentar fazer coisas um pouco diferentes, não é? E depois, junto com essa coisa com os programas do Vasco Granja, da animação, começámos a ir. Eu vou ao Cinanima desde 1977, desde a primeira edição, não é? Fez agora 40 anos. 40, ou seja, e pronto, tenho sido sempre um dos habituês e realizámos lá muitos workshops. O primeiro filme português que ganha um prémio, neste caso para um jovem cineasta, foi realizado por mim em 1986, ou seja, portanto, há uma relação também muito próxima com esta história também do cinema alternativo que é visto e que é apresentado em Portugal. Isso, portanto, marca um pouco a história e, ao mesmo tempo, a nossa ideia é, no fundo, tentar, com aquilo que aprendemos com os outros, tentar perdurar essa memória e esse trabalho que foi feito, não é? Levando, através do festival que organizamos e com outras coisas que fazemos, levando também esse lado autoral junto da maioria das pessoas. Que hoje em dia já não tem o Vasco Granja para... Exatamente, no fundo, portanto, e que se perdeu. Depois do Vasco Granja, apesar de tudo, houve durante uma série de anos o João Gonçalves Borges, que também, de alguma forma, foi filho do... Encontramos-nos muitas vezes no Cinanima, não é? E com o Onda Curta ele traz muita animação também para junto do público mais juvenil e jovem adulto, não é? Portanto, e que infelizmente tudo isso foi-se perdendo um pouco e eu acho que é necessário manter um trabalho constante para, por um lado, não digo para modificar o olhar, mas essencialmente para mostrar aquilo que é a diversidade das coisas que se realizam também nesta arte que é o cinema de animação. Não é se calhar modificar o olhar, mas expandir o olhar, não é? Sim, exatamente, ou seja, mostrar às pessoas que existem muitas formas de fazer e de criar também em cinema de animação, porque se ficarmos muito fechados naquilo que acontece hoje, aquilo que julgamos é que só quem faz cinema de animação no mundo é a Pixar ou a Walt Disney, parece que não há mais ninguém no mundo, não é? E não é verdade, não é? Fazem-se milhares de filmes por ano, um pouco pelo mundo inteiro, com diferentes olhares, com diferentes temáticas, com diferentes histórias, com diferentes sensibilidades, técnicas, estéticas, e é importante todos nós termos esse acesso, não é? E nós que de alguma forma temos a vantagem de podermos ir a muitos festivais e de ver muitos filmes, digamos que o nosso trabalho também é um pouco sermos os porta-vozes daquilo que vemos, daquilo que escolhemos e daquilo que achamos que é o melhor das coisas que vemos e partilhar esse conhecimento com os outros, não é? Através da realização do festival e através da realização de ações ou de sessões de cinema de animação também ao longo do ano, não só em Lisboa, mas também em várias cidades do país e até do mundo, não é? Dado que o Festival Monstra tem essa vantagem que é o facto de já estar difundido por muitos países do mundo. E de facto é uma missão que eu acho que tem sido bastante recompensadora, porque senão o festival já não teria quase 20 anos de vida, não é verdade? Exatamente. Na realidade o festival, se tivesse existido sempre, este ano faria a sua 18ª edição, não é? Portanto, fez a 16ª, por algumas vicissitudes não se realizou sempre, não é? Mas portanto, o festival existe desde o ano 2000 e desde essa altura, pronto, nós tentamos fazer este trabalho e que tem vindo em crescente e cada vez com mais, penso eu, também é dito por muitas pessoas, com cada vez mais qualidade, com cada vez mais pessoas a participarem, não só internacionais que querem vir ao festival, mas também de público que quer vir assistir ao festival, não é? Ou seja, o festival ultrapassou o ano passado as 32 mil pessoas, eu penso que este ano vai ficar mais ou menos por uma marca muito idêntica, no global das suas atividades, ou seja, exposições, ações de formação, ações paralelas, concertos, etc. Nós atingimos o ano passado praticamente quase os 60 mil espectadores, o que também é um número interessante, não é? Numa cidade ou num país que não está muito ainda voltado para o cinema de animação, como estavas a dizer, não é? Sim. E isso para nós, pronto, também é interessante porque é verdade que os números valem o que valem, mas tem importância também a gente chegar junto das pessoas. E chegamos junto das pessoas também de outras formas, que é o facto de, por exemplo, alguns dos filmes que são premiados no nosso festival vão ser adquiridos pela RTP. E isso faz com que o trabalho também depois continue, ou seja, quando os filmes forem exibidos na televisão, dentro da sua programação e da sua grelha de programação, faz com que estes
30 e tal mil espectadores, de repente passem a ser meio milhão ou ainda mais, não é? Portanto, isso pensamos que é importante, quer dizer, gostávamos que houvesse mais atenção e que existissem mais programas, até mesmo na televisão, que houvesse alguma atenção. Ressurreição de onda curta ou assim. Exatamente, sim, onda curta, animação, sei lá, nós já fizemos algumas propostas nesse sentido, até agora ainda nunca fomos muito bem atendidos, mas achámos que era importante dar um olhar com alguma atenção para esta área da arte, para esta área do cinema, porque ela tem, sei lá, é uma questão, é uma arte, não só porque é muito forte em Portugal, não é? Os filmes que se fazem em Portugal são muito bons, são muito conceituados internacionalmente. Eu um dia destes estava a ver a lista dos filmes premiados em Portugal nos últimos 5, 6 anos, sei lá, para 6, 2 ou 3 longas metragens, 17 curtas, 16 documentários, havia 50 e tal filmes de animação, ou seja, todo o cinema premiado português junto é menos do que os filmes de animação premiados portugueses, ou seja, isto diz alguma coisa também da qualidade do cinema de animação em Portugal, ou seja, e o cinema em geral português é muito conceituado, não é? Mas de qualquer modo ele ainda fica muito aquém do cinema de animação português, não é? E se compararmos isso com as outras artes, ainda ficam mais aquém, ou seja, nós estamos a falar da arte mais premiada em Portugal, estamos a falar de uma das artes mais conceituadas e que mais longe leva o nome dos artistas portugueses no mundo inteiro, não é? O Zé Miguel Ribeiro, a Regina Pessoa, o Pedro Serrazina ganharam prémios em todos os continentes, ou seja, a gente chega a um sítio que se fala de animação e há 3 nomes que são preponderantes, não é? Quando falamos de futebol, fala-se do Cristiano Ronaldo. Quando se fala de cinema de animação, não se fala do Cristiano, não só de uma pessoa. Fala-se 3, 4 ou 5. Ou seja, temos esse lado que ainda é tem mais força, diria eu. Ou seja, não há uma única pessoa muito boa. Há 3 ou 4 que são muito bons, não é? E, exatamente. Ou seja, e que são dos melhores do mundo. Não é? E é pena que não se dê a mesma atenção do ponto de vista daquilo que é quando se fala destas coisas todas, não é? Que não se dê atenção a essas pessoas, e isso parece-me que é um pouco o trabalho também que eu acho que nós temos tentado fazer ao longo desses anos, que é não só mostrar aquilo que se faz de melhor no mundo inteiro, mas aquilo também que se faz de muito bom em Portugal, porque está enquadrado dentro daquilo que se faz de melhor no mundo inteiro. Eu acho que a primeira curta-metragem de animação portuguesa que eu vi foi A Suspeita, do José Miguel Ribeiro, há uma série de anos, e acho que foi a primeira vez que a partir daí comecei a prestar mais atenção, e também graças à mostra, e de facto o que me espanta mais, como o Fernando está a dizer, é que para um país tão pequeno temos uma variedade tão grande de animação e filmes que são incríveis. Assim, este ano houve assim algum em especial que lhe tivesse captado mais a atenção? Sim, havia, sei lá, nós tivemos na competição portuguesa, nós tivemos 13 filmes, não é? Sim. Pronto, e pensamos que desses 13 havia uma boa quantidade com cariz internacional, aliás alguns deles já tinham até ganho prémios noutros países, como o filme do Filipe Abranches, por exemplo, sei lá, estreámos o filme da Joana Toste, o último filme da Joana Toste, que é um filme muito interessante também, sei lá, O Fim da Linha, do Paulo Dalva e do António Rodrigues, é um filme também muito interessante, muito bem feito, muito bonito. O filme que ganhou, do Pedro Serrazina, portanto é mais uma grande obra, apesar de haver este cunho de ser um videoclipe. Exatamente. Não é inferior às outras obras, ou seja, tem um cunho de alguém que agarra numa música e não se limita, digamos, a ilustrar essa Exatamente. Música, vai para além da como música. A maior parte dos videoclipes Exatamente, sim. E isso é, portanto, esse lado, esse olhar, eu fiquei contente que o júri internacional tivesse também tido essa sensibilidade, não só para olhar para o filme como apenas um documentário, um videoclipe, mas como algo que está para além disso, não é? Alguém que interpreta parte de uma música, mas interpreta também o seu pensamento, a sua sensibilidade, e que a junta e que faz uma obra paralela à obra musical do cantor Samuel Lúria, exatamente. Pronto, ou seja, isso acho que é interessante também nós fazermos parte desse lado de que ajuda as pessoas a olharem as coisas de uma forma diferente, não é? E se calhar as pessoas que olharem agora
o videoclipe do Pedro Serrazina, se calhar olham também com outros olhos, porque isso também houve alguém que não foi uma pessoa, o Fernando Galrita ou um outro qualquer, que disse, mas estamos a falar do júri internacional, não é? Que tem alheio essa questão toda. Não é? Claro, não, e que era composto por pessoas de grande, sei lá, o Gian Alberto Bendazzi é o historiador dos historiadores do cinema de animação mundial, não é? É o homem que mais sabe da história do cinema de animação no mundo inteiro. O Falco é sem dúvida um dos grandes realizadores também ingleses e é um tipo que faz uma série de filmes muito, muito interessantes, ou seja, ele próprio enquanto autor também está situado naquilo que faz parte dos grandes mundialmente, ou seja, não estamos a falar aqui de pessoas pouco experimentadas a olhar filmes e também a cotá-los, não é? Portanto, ou seja, isso quer dizer que as obras que por ali passaram portanto, são obras de grande interesse e feitas por grandes autores mundiais que são portugueses, felizmente para nós, não é? Mas que são grandes autores e que eu acho que são filmes que deixam marca também naquilo que é a nossa história artística e que também deixam marcas naquilo que é a história da arte do cinema de animação em termos mundiais. Por falar em decisões ou nomeações polémicas, eu estava-me a lembrar que no ano passado, para o mesmo prémio do cinema de animação português, colocaram o genérico de um filme do Capitão Falcão, que também foi integralmente animado. Também é daquelas decisões que, por um lado, pode ser vista com maus olhos, mas que também era bastante merecida, porque era uma pequena curta quase, não é? Quer dizer, não era só um genérico. Claro, eu acho que é um pouco isso, quer dizer, é um genérico, mas que conta uma história quase, é uma espécie de resumo, aquilo que os académicos chamam uma espécie de abstract do filme, não é? E, portanto, eu gostei muito, portanto, normalmente faço a seleção dos filmes portugueses e achei que não desmerecia, antes pelo contrário, fazia todo o sentido. E o nosso trabalho também é um pouco, como eu estava a dizer atrás, que é o facto de mostrarmos às pessoas as coisas. É verdade que aquele filme foi visto por muita gente e aquele genérico também, infelizmente, mas acho que era interessante também juntá-lo ali dentro do leque de obras que também podiam ser vistas enquanto um filme de animação por si só. E eu acho que isso a mim pareceu muito bem e eu acho que aqui há uns anos eu lembro-me que recebemos uns filmes de uma escola da República Checa. Que recebemos todos os anos, e eles têm uma área de cinema, e no meio dos filmes vinham todos, eles mandaram os filmes todos, não mandaram só os filmes de animação como normalmente fazem, e vinham os filmes de imagem real, umas curtas feitas por estudantes, uma coisa fantástica, e eu decidi passar um filme de imagem real. Porque disse às pessoas, as pessoas no final, mas aquilo não é um filme de animação. Eu disse, eu sei, mas é assim, não é um filme bonito, não é um filme lindíssimo, não vamos, fizemos uma pequena pausa, assim, este filme não está em competição, não sei o quê, mas achamos que vocês devem ver todos este filme, porque era uma obra magistral, não vamos... E como temos esse lado também de alguma forma temos que divulgar as coisas boas que vemos, não desmereceu o festival o facto de termos passado um filme de imagem real, antes pelo contrário, acho que ele valorizou. E o caso do Capitão Falco e do outro Falcão e de outros filmes que nós temos passado, acho que fazem sentido, não é? São obras que são bem feitas, são muito interessantes, têm o lado autoral muito presente e nós achamos por bem passá-las sempre. Falando também da questão da seleção, houve assim algum filme que o Fernando, ao longo destes anos, algum filme que tivesse pensado isto seria um filme para estar na seleção, mas por qualquer razão não esteve, e agora se calhar olhando para trás ou pensando bem, se calhar é um filme que de facto acabou por surpreender as pessoas e... Sei lá, eu acho que isso acontece todos os anos, não é? Nós recebemos este ano cerca de 2.500 filmes para a competição, não é? Nós passámos à volta de 300 nas diferentes competições do festival, ou seja, ficaram 2.200 filmes de fora, não é? Desses 2.200, eu diria que à vontade podíamos ter passado mais de 200 ou 300, sem baixar o nível de qualidade do festival. Ou seja, aqui a opção é sempre, passa por, portanto, temos que escolher, há coisas que sabemos sempre à partida que vão ficar de fora, e também passa às vezes por uma questão que
que é muito importante para o festival. Nós achamos, achamos que não, assim como achamos que não, o festival não deve ser um festival de blockbusters, não é? De filmes que já passam comercialmente e que nós não estou a dizer mal, não induzam das minhas palavras que eu não gosto da Disney ou não gosto da Pixar. Não, sim, o problema é exatamente, claro, não tem a ver com isso, tem a ver é que não queremos que as pessoas vejam exclusivamente esses filmes, não é? Vejam os outros filmes todos. E também aquilo que acontece é que anualmente nós prometemos a nós próprios uma coisa, que é não passar exclusivamente os filmes também que passam nos outros festivais todos, porque senão começamos a ser também uma espécie de blockbusters dos festivais, ou seja, e cada um dos festivais que acontece no mundo agarra numa seleção e essa seleção vai percorrendo o mundo e temos sempre uma espécie de obrigação de pôr uma percentagem relativamente grande, que no mínimo andará sempre na casa dos 25%, de filmes que não passaram noutros festivais e que são de culturas ou que são de autores menos conhecidos e que nós achamos que são importantes também passar e apresentar. Daí que, digamos, que para além desse lado de temos que deixar sempre filmes de fora, porque é impossível pôr todos os filmes muito bons, ainda temos esse lado que é, às vezes, e não tenho medo nenhum de dizer isso, às vezes preterimos um filme melhor para um filme de um bocadinho menor de qualidade, mas é um filme que vem da Síria, é um filme que vem do Irão, é um filme que vem do Iraque e que são culturas, exatamente, e que são culturas que nós conhecemos menos e que são pessoas e são autores menos conhecidos e achamos que divulgar esses filmes também faz parte do nosso trabalho, que é aquele trabalho, acho lá, que é o outro lado, não é? Que é o lado humanista, não é? É bom as pessoas verem que na Índia, no Irão, em Timor, seja onde for, também se fazem obras de grande sensibilidade e muito bonitas, não é? E que é bom que, eu acho que quando a gente olha para um filme desses, também percebe que as pessoas que fazem esses filmes não podem, como eu costumo dizer, não trazem na sua mochila uma bomba, de certeza. São pessoas iguais a qualquer um de nós e que aquilo que querem é realizar-se e serem conhecidas e mostrar a sua capacidade artística. Não tem nada a ver com aquilo que nos vendem diariamente, não é? Que é mais uma bomba e qualquer pessoa de origem árabe pode ser um potencial assassino, não é? Assim como nos vendem com outras culturas, não é? Mas há uma lógica que infelizmente faz pessoas se tornarem-se presidentes, não é? É verdade. Pois é verdade, mas é uma lógica errada. Eu acho que faz parte do nosso trabalho também mostrar que há pessoas que estão erradas, não é? E que aquilo que é bom para o mundo inteiro para cada um de nós é essa diversidade, não é? E nós vivermos e conhecermos o melhor possível, porque quanto mais nos conhecermos, menos medo temos uns dos outros, não é? O medo só é infringido porque nos escondem as realidades todas e só nos mostram as coisas pequenas ruins, não é? E elas são relativamente poucas, não é? Se nós pensarmos que no mundo árabe existem alguns milhões de pessoas, não é? E se nós que as pessoas que nos conseguiram identificar agora foram 2 ou 3 dezenas, não é? Isso quer dizer que aquele mundo é um mundo cheio de riquezas, não é? Tal como quando nós olhamos para a Europa, não é? Nós, aqui em Portugal, é um país difícil, é um país com problemas do ponto de vista de paz ou de roubos ou não sei o quê. Quer dizer, há ladrões, há pessoas que fazem mal, é verdade, mas são uma minoria tão grande que nós, os comuns cidadãos, não é? Os 99% dos cidadãos portugueses não estão aí, são pessoas boas, são pessoas que querem fazer coisas e uns trabalham em vários sítios, outros fazem coisas artísticas e é bom mostrar essas pessoas todas, não é? Não apenas mostrar alguns eleitos. E eu acho que do nosso trabalho no dia a dia e também no Festival Monstra, enquanto professores também de cinema neste caso, e também enquanto pessoas que fazem outras coisas, um pouco pelo mundo inteiro, é mostrarmos, trazermos aqui a Portugal aquilo que nós vemos nos outros lados e irmos aos outros sítios também, não é? Dizer assim, em Portugal faz isto, não é? Faz estas coisas lindíssimas, não é? Que são os nossos filmes de animação, que são os nossos objetos artísticos, que é a nossa música, não é? E eu acho que isso é isso que nos faz mais humanos uns aos outros e faz com que a gente, em vez de se ameaçar, se abrace. Faz todo o sentido. Mas estávamos a falar de toda esta questão cultural e lembrei-me que este ano também decidiram repescar um filme de animação que foi bastante mediático na altura em que saiu, o Persepolis, da Marjane Satrapi. É um filme
que por um lado ajuda a desconstruir muito essa ideia que nós temos, não é? Daquela cultura e do facto de a situação política em que aquele país se encontra não é as pessoas não têm culpa dela, não é? E de facto é um filme que ficou, não é? Tanto que são esses filmes também que ajudam a perceber não só a história da animação recente, mas também a evolução, ou a involução neste caso, de nós enquanto seres humanos, não é? Sim, sem dúvida, que é vem de encontro a todas as coisas que nós estávamos a falar, Sim, não é? Exatamente. Que é o facto de ser um filme que, quer dizer, retrata uma realidade. Se nós olharmos para um outro filme também muito interessante, e que é talvez dos filmes mais interessantes que falam da problemática israelo-árabe, não é? A Valsa com Bashir, não é? Pronto. Ou seja, nós percebemos que, independentemente do lado onde estão as pessoas, são pessoas essencialmente, não é? E que também o primeiro grau não é quererem-se agredir a alguém que manda, não é? Que as coisas aconteçam, não é? Mas quem está no terreno nem sempre esse é aquilo que quer, não é? E isso, eu acho que esses filmes servem um pouco para mostrar essas coisas. Aliás, na competição deste ano tivemos um filme canadiano feito pela Marie-Hélène, que era um pouco também a história, de alguma forma quase da sua família, ela que é de origem chinesa, mas também iraniana, não é? E conta aquela história daquela poetisa que quer vir para o Ocidente mostrar a sua poesia, no entanto acaba por ir para um país árabe, e é aí que encontra as suas raízes e que encontra também, se calhar, a verdadeira poesia que ela também andava à procura, não é? Ou seja, esse lado nas culturas que nós às vezes esquecemos, ou que são menos conhecidas, ou conhecemos menos, não é? Quando chegamos lá, não é? Deparamos-nos com uma realidade completamente diferente daquela que nós idealizamos, não é? E chegamos à conclusão que pode haver pessoas com uma capacidade poética, com uma capacidade humana e humanista tão grande como em qualquer país europeu, não é? Que nós encontramos como referências. E isso portanto, eu acho que é interessante que a arte em geral fale disso, e que esses filmes, também muito em especial, os abordem. Temos pena, infelizmente, que eles não sejam os blockbusters, não é? Que os blockbusters sejam filmes que de alguma forma, alguns deles são mais moralistas, não é? E que nos remetem sempre para uma determinada moral da história que é muito conhecida, e que nós já estamos cansados de ver e de ouvir, e que obedecem a regras de construção sempre muito enredadas em aspectos muito mais ligados ao marketing. Exatamente, não é? Hoje em dia, quando eu falava que há uns tempos com um dos grandes homens ligados ao cinema de animação mundial, que deixou os Estados Unidos e veio viver para Portugal. Ele diz que o futuro está na Europa. Nos Estados Unidos a ideia é só quem manda nas produtoras são os departamentos de marketing. O que interessa é vender o filme. Não interessa o que ele fala, o que ele diz, é um aspecto perfeitamente secundário. E as grandes empresas vão secando tudo à sua volta, não é? Já não há DreamWorks, já não há os grandes pequenos estúdios que faziam obras alternativas, tudo vai secando e vai ficando nas mãos das mesmas produtoras, e que vão impondo o seu mercado, não é? E que chegam a Portugal e a outros países, não é? E de alguma forma propõem-nos, não é? Nos seus cinemas, propõem-nos apenas, ou quase sempre, obras que vêm, portanto, que têm uma determinada linha estética, artística e narrativa, não é? E eu acho que o que faz falta é realmente abrirmos o olhar, nós, enquanto espectadores, e esperemos que também os programadores, pouco a pouco, também abram esse olhar e cheguem à conclusão que as pessoas gostam da diversidade e só não gostam daquilo que não é diverso porque não lhes é mostrado. Porque se nós habituarmos a ver filmes iranianos, canadianos, franceses, alemães, etc., começamos a gostar. Eu cresci a ver filmes de todos os neorrealistas italianos, também vi os westerns todos, os western spaghettis, também vi os Sergio Leones, também vi os Leopardos, não é? Também vi o John Wayne, mas vi as outras coisas todas. Sim. Infelizmente nós cada vez mais nos nossos cinemas comerciais vamos ficando, tirando algumas boas exceções, felizmente, vamos ficando muito fechados só no cinema americano, e mesmo dentro do cinema americano num determinado tipo de
cinema americano, não é? Para o qual eu não tenho nada contra, mas volto a dizer que há muito mais coisas no mundo e acho que nós devemos também publicitá-las com o mesmo furor e com o mesmo entusiasmo e devemos ir vê-las também, porque elas são obras também tão fortes e tão importantes como qualquer outra, oriunda de outro continente qualquer ou de outro país qualquer, como sejam os Estados Unidos da América. Exatamente. Fernando, estamos quase a acabar, mas eu há bocado estava a falar do seu primeiro filme de animação. Eu gostava de saber se esse filme ainda existe. Tem o filme consigo guardado? Sim, tenho esse filme e até com uma coisa engraçada, que é alguns desses filmes eu tive a sorte de quando foi do desmantelamento de algumas das cinematecas de algumas embaixadas, de conseguir recuperar em película alguns desses filmes, daí que eu, para além de os ter em digital, de os ver e de os apresentar com alguma frequência, tenho ainda a sorte também de os poder olhar, tenho a película comigo e posso vê-los na mão, posso projetá-los em filme, ou seja, fazem parte de cerca de 20 filmes que eu tenho que fazem parte da minha coleção no seu formato original, digamos assim, que neste caso que era o 16mm, que era o formato em que eram distribuídos. Não, o formato original terá sido o 35, mas pronto, eu só tenho a cópia. mas são filmes que fazem parte, acho eu, que fazem parte também não só das nossas memórias, mas é assim uma espécie de ex-libris que ficam também guardados e que fazem com que a gente não perca esse lado, não é, analógico, não é? Claro. Que é de tocar as coisas com as mãos. Que é também outra questão muito pertinente na atualidade, não é? A questão do digital contra o analógico e que... Eu não tenho nada contra, quer dizer... A questão da efemeridade de um formato contra o outro, não é? Quer dizer, isso daria para toda uma outra conversa. Outra conversa, claro. Sim, até porque eu quando comecei a fazer filmes e essencialmente a fazer oficinas, nós fazíamos com película 16mm, chegávamos às escolas, filmávamos com película de preto e branco com os alunos das escolas, revelávamos a película no revelador, a paragem, o fixador, ficava tudo pendurado de um dia para o outro e no dia seguinte chegávamos com o projetor 16mm e os miúdos tinham feito o processo todo, não é? Sim. Hoje em dia há uma parte do processo que já não se realiza, mas tem uma vantagem, que é não precisamos de esperar pelo dia seguinte. Nós acabamos a oficina e alguns segundos depois ou alguns minutos depois estamos a ver o filme imediatamente, não é? E isso, pronto, é também uma vantagem, não é? Que é o facto de, ao lado daquilo que nós experimentamos, estamos a ver imediatamente e podemos corrigir imediatamente os erros, podemos melhorar, podemos fazer logo a banda sonora, sei lá. Não, eu acho que não, sei lá, as coisas que eu digo não as digo com o saudosismo, mas digo-os com, pronto, é uma época que atravessamos, sei lá, se calhar daqui a 30 anos ou 40 anos, não é? Algumas das pessoas que estão hoje a fazer filmes de animação digitais falarão da mesma, não digo que saudosismo, mas com o mesmo entusiasmo dos discos rígidos que trazia no bolso ou no saco com pouca quantidade, aquilo só tinha 1 terabyte, não é? Só, 1 terabyte, enquanto qualquer pessoa dessa altura, ou daqui a 40 anos, não é? Terá no bolso não sei quantos megabytes num quadradinho de açúcar, não é? Ou no dedo, exatamente, não é? Ou seja, as coisas vão sempre evoluindo e valem o que valem em cada momento, não é? Mas aquilo que eu acho e que eu acho que o cinema de animação mantém essas características independentemente da tecnologia que usamos, é o lado de nos permitir essa capacidade de reinventar tudo, inclusivamente o movimento, não é? Porque o cinema de animação é a arte que engloba todas as artes mais uma, que as outras não têm, que é de fabricar o movimento, não é? Todas as outras utilizam o movimento que vem dos atores, o movimento existente, o movimento da natureza que é captado através das câmaras ou que é mostrado no palco, etc. Mas a única que inventa e reinventa o movimento é o cinema de animação, não é? E essa é uma característica que é exclusiva e que tem esta vantagem, que é de adicionar algo de novo a esta relação entre o espaço e na sua relação com o espaço e com o tempo.
e como eu às vezes costumo dizer, é quase como se, quando fazemos um filme de animação, é quase como se estivéssemos num ritual, não é? Em que estamos a reinventar não só a forma de dizer e de contar as coisas, mas estamos a reinventar também o espaço e o tempo onde elas se realizam. E isso acho que é a mais-valia do cinema de animação, e independentemente da tecnologia que eu acho que nós continuemos a utilizar, essa magia vai se manter, e eu acho que é nela que também nós depositamos muita confiança, que é a magia da criatividade, a magia do encontrar os outros por causa dessa criatividade, e é a magia humana que está inerente à realização desses objetos, e que faz quando a gente olha um ecrã, independentemente desse ecrã ser em 2D ou 3D, ser com óculos estereoscópicos ou não, é uma capacidade e é uma invenção que nos toca muito profundamente e que nos leva para outros espaços e para outras formas de olhar o mundo. E eu acho que é isso que é interessante, e que é esse lado mais humanista que a arte tem, e que nos leva a olhar e ter a capacidade também de ir transformando o mundo, acho eu, numa direção melhor. Fernando, muito obrigado. Antes de acabar, queria só agradecer mais uma vez, porque eu de facto cresci com a Monstra e continuo a crescer com a Monstra, e de facto é um dos meus festivais preferidos, e é graças à Monstra e graças a pessoas como o Fernando que eu vejo a animação de outra forma, e a animação, mesmo que eu não tenha jeito para pegar uma régua sequer, é uma das minhas grandes paixões. Muito obrigado. Obrigado também.